a oportunidade de trazer algumas reflexões para todos nós aqui presentes, nós encarnados e também o grupo de desencarnados que também aqui vem em busca de esclarecimento, em busca de iluminação em seus caminhos. O tema que nos foi proposto hoje, ele faz parte deste livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso codificador, ele trabalhando em sintonia com o Espírito de Verdade, ele buscou organizar a codificação espírita. E o primeiro livro que foi editado foi o Livro dos Espíritos. Isso há 166 anos. Em 18 de abril de 1857 foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas a obra dele não parou aí. Dentre outras coisas que ele fez em prol da organização, da codificação e da divulgação da doutrina dos Espíritos, ele praticamente pegou o Livro dos Espíritos e editou mais 4, dando assim continuidade às temáticas apresentadas no Livro dos Espíritos. E as temáticas de cunho moral, ele trouxe através desse livro, onde a estrutura do livro é assim: é feito um enunciado de um trecho da vida de Jesus narrada por um dos evangelistas, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. E com base nessa temática inicial, existe a explicação a respeito daquele tema. Por que isso? Porque já passados praticamente na época 2 milênios da estada de Jesus entre nós, muita coisa de seu evangelho, muita coisa de sua vida já estava deturpada. Então, através deste livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, existe um esforço de buscar resgatar o sentido original das palavras faladas por Jesus, das atitudes tomadas por Jesus e assim por diante. E nessa estrutura de o Evangelho segundo o Espiritismo, existe então este enunciado de um trecho do Evangelho de algum dos evangelistas, depois existe um desenvolvimento da ideia e depois tem uma parte que se chama Instrução dos Espíritos. E lá, no capítulo 20, no item 5, que nós temos uma instrução do Espírito de Verdade, que foi trazida através de uma reunião lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, em 1862. E justamente esta instrução do Espírito de Verdade é chamada Os Obreiros do Senhor. Os obreiros, a gente pode traduzir em palavra mais atual, como os trabalhadores do Senhor, né? Aqueles que obram pelo Senhor. Se a gente for buscar logo no enunciado deste item, nós temos ali: chegamos ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalho no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. A gente vê, desde o século XIX, quando foi
foi realizada essa anotação da fala do Espírito de Verdade, a gente já ouve falar em que estávamos numa época de mudança. Já no século XIX se falava que no século XX viria a Era de Aquários, ou então viriam a nova era, a nova ordem mundial, tudo isso já desde o século XIX se falava. Por quê? Porque nos diversas filosofias já se intuía esse momento da humanidade terrestre. E isto fica bem explicado através da nossa doutrina. Por quê? De acordo com a nossa doutrina, tudo evolui e não dá saltos. Inclusive, o amadurecimento da humanidade de um determinado ordem, onde tenha a humanidade, como, por exemplo, a Terra. Então, nós não saímos do estado de bestialidade ao estado angelical num estalar de dedos. É por isso que é necessário, de quando em quando, algumas mudanças bastante fortes que venham trazer uma nova condição, uma nova consciência. E quando o Espírito de Verdade nos alerta que estão chegados os tempos, fica para nós alguma reflexão, que eu vou colocar aqui para nós todos. Primeiro, nós ouvimos as afirmativas de que vivemos hoje num momento de transição planetária. O que é isso? O que é um momento de transição planetária? Como eu posso ter a convicção que de fato isso existe? Quais são os sinais a nós trazidos para demonstrar que está de fato ocorrendo essa transição planetária? Ok, e o que eu tenho a ver com isso? Cada um de nós tem a ver com isso. E se eu tenho a ver, qual é o meu papel nessa transição? E mais ainda, qual é o meu papel na obra do Criador, na obra de Deus? Então, nós vamos procurar trabalhar um pouquinho essas reflexões. Vamos lá. Justamente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, antes, no capítulo 3º, nós temos a escala evolutiva dos planetas, dos mundos, melhor, dos mundos habitados. E na escala evolutiva dos mundos habitados, começa justamente com uma frase de Jesus, lá do evangelista João: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai, lá nos itens 3 a 5 se fala da escala evolutiva. E, de uma maneira geral, vamos dizer assim, um planeta que tem a condição de ser habitado por uma humanidade, ele tem que ter um mínimo de equilíbrio da sua própria natureza para que essa humanidade sobreviva. E a nós aconteceu assim aqui. Quando? Na era primitiva nossa. Lá no tempo dos primeiros homens, sapiens, depois sapiens. Essa fase, que pela ciência a gente vai procurando compreender, é uma fase onde já passam a existir seres humanos, só que seres humanos bastante embrutecidos ainda. É chegado um momento em que, pelo amadurecimento dessa coletividade de seres humanos, eles podem dar um salto adiante. E é justamente o primeiro degrauzinho de mundos primitivos, como colocado pela doutrina dos espíritos. De mundos primitivos passamos a
um segundo degrau, que é o de mundo de provas e expiações. No caminho da humanidade do orbe terrestre, nós já passamos essa fase e vivenciamos alguns milênios de provas e expiações. É chegado um momento em que, pelo amadurecimento de todos os espíritos ligados a esse orbe planetário, é pungente, é necessário mais um patamar a ser conquistado. Aí então chegamos a um mundo de provas e expiações. Eu digo, do mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração. Passado todo um processo de amadurecimento no mundo de regeneração, nós teremos que dar outro passo, onde nos tornaremos um mundo feliz e ditoso. Do mundo feliz e ditoso, lá adiante se dará um outro passo, que é justamente o mundo habitado pelos espíritos puros. Então, assim é colocado pelos espíritos a escala evolutiva. E justamente este é um momento que já se iniciou no século XIX e segue adiante, onde nós vivemos num planeta de provas e expiações. Por quê? Porque nós temos conflitos gerados pela nossa ignorância. Então, com isso, não temos o domínio do bem sobre o mal. É por isso que nós sofremos. E pelo fato de nós estarmos sofrendo, nós estamos justamente passando por provas, passando por expiações, cada qual as suas. Chega um momento em que isso já nos deu um amadurecimento como espíritos, no aspecto de inteligência, no aspecto de conhecimento, no aspecto de sabedoria e no aspecto do bem e do amor, suficiente para a gente dar um próximo salto. Esse momento é uma chamada transição planetária. E tudo isso nós encontramos de maneira bastante explicativa dentro das obras da codificação. Mas muito bem, quando a gente vai perguntar quais são os sinais da transição, lá num livrinho pequenininho assim, mas muito valioso, chamado meu Deus, chamado do Emmanuel, com a psicografia do Chico, A Caminho da Luz, me perdoe, deu uma falha aqui na máquina aqui. A Caminho da Luz, o Emmanuel vai citar o século XX como um século importante, que é o século onde existem lutas renovadoras. E se a gente observar, nós passamos todo o século XX e a cada década do século XX houve uma aceleração muito grande e carreando conflitos. Inclusive tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e mais toda uma luta no sentido da evolução e do progresso material, tecnológico, mas isso ocorreu. Então, o Emmanuel, ele cita justamente isso como um dos sinais, onde a humanidade buscou um amadurecimento. E dentro disso, onde nós nos integramos? Vejam, essa meninada que está surgindo agora, eles já têm uma visualização das coisas totalmente diferente de nós. Ainda mais os mais velhinhos, né? Ainda o pessoal aí na faixa dos seus 20, 30, 40 anos, ainda consegue acompanhar com mais facilidade essa mudança
do espírito que está chegando por aqui. Nós temos um pouco mais de dificuldade, aqueles com 50, 60, 70 anos temos um tanto mais de dificuldade. Mas por quê? Porque justamente aqueles valores aos quais nós ficamos décadas, séculos, milênios arraigados, nós temos que deixar no meio do caminho. Por quê? Porque toda essa transformação tecnológica fez com que a gente se acelerasse muito. Não faz muito tempo que surgiu um aparelhinho doido chamado fax. Tem gente aqui que não sabe nem o que é fax. Mas eu lembro, na casa de minha mãe, ela tinha uma secretária lá, que o meu irmão mais novo sempre gostou muito de tecnologia. Logo que surgiu o aparelho de fax, ele deu um jeito de comprar um lá. Aí a moça saiu correndo, chegou branca, feito cera na cozinha, dizendo, a minha mãe chamava-se Inês. Dona Inês, pelo amor de Deus, o telefone está cuspindo papel. Porque era assim que acontecia. Isso estou falando há 4, 5 décadas atrás. E olha o que nós temos hoje. Há 4, 5 décadas atrás, quem era rico é que tinha um telefone. Porque o telefone dava até ação igual ação de bolsa de valor. Então era uma fortuna ter-se um telefone. Hoje em dia qualquer um tem um aparelhinho e anda com ele. Quem imaginava, há 4, 5, 6 décadas atrás, nós termos uma conversa franca daqui na Europa, daqui nos Estados Unidos, daqui lá em Manaus, como se nós estivéssemos falando um do lado do outro. E hoje é assim. Mas o que ocorreu? Esse processo acelerou o aspecto intelectual e o aspecto do conhecimento da humanidade a respeito das coisas materiais. Mas não trouxe consigo o engrandecimento da moralidade. Infelizmente, uma coisa não acompanha a outra. E então, esses conflitos que fala Emmanuel, eles vêm justamente para que exista uma depuração. E toda transição é um momento de mudança, e como mudança é igual em casa. Para a gente poder deixar a casa limpa, a gente tem que desarrumar. Não existe uma maneira, a não ser na fantasia, de arrumar uma casa sem desarrumar primeiro. E é isso que nós estamos vivendo no momento. E aí, nós temos que nos perguntar, e o meu papel nisso tudo? Ora, já é sabido pelo estudo, não só das obras básicas, trazidas por Kardec, mas como diversos outros livros, como por exemplo esse A Caminho da Luz, que eu falei de Emmanuel, com a psicografia do Chico e tantos outros, de que não teremos uma revolução planetária no aspecto físico do planeta, e sim no aspecto moral da humanidade planetária. Então, o que ocorrerá? Qual a diferença que a gente pode esperar? É aquilo que nós podemos trazer para ela. Então, qual é o meu papel na transição planetária? O meu papel, de fato, é buscar a minha auto-melhoria, buscar a minha vivência no bem e a minha vivência na caridade, como diz o Espírito de Verdade. Por quê? Porque a vibração do planeta, ela muda. Mas ela só muda porque as nossas vibrações mudam. É a mesma coisa dentro de uma casa. Vocês já repararam? Uma casa cheia de conflito, por qualquer motivo que seja. Se uma pessoa da família resolve mudar sua atitude para o bem, ela pode ser, no começo, ela pode ter bastante dificuldade
e ela pode ser uma ave solitária cantante. Mas à medida que o tempo vai passando, aquela vibração dela, ela vai harmonizando as outras pessoas. Isso não é fantasia minha, não. A gente vê isso nos relatos que nós temos aqui. O Anderson falou sobre o atendimento fraterno para pessoas que estão passando por momentos de dificuldade de diversas ordens. Então a gente acaba depois recebendo os relatos. Puxa, comecei a fazer o evangelho no lar, comecei a procurar ter atitudes mentais melhores, tudo isso, as coisas foram melhorando. Aí depois de um tempo, a pessoa vem, olha, eu estou muito feliz, você não acredita? Quem está fazendo o evangelho no lar junto comigo? Fulano de tal. Que no fundo era a pessoa que estava em maior conflito com ela mesma. Mas por que isso? Porque a confecção dessa nova sintonia, desse novo tônus vibratório do nosso planeta, ela é feita por nós. Então, esta mudança planetária, ela é feita por cada um de nós. Então, eu mudando a minha atitude, buscando me sintonizar no bem, buscando entender de forma mais madura o que é efetivamente a caridade como a entendia Jesus. O que acontece? Nós começamos a vibrar e toda essa vibração vem trazendo transformação. Eu estava há pouco conversando com dois trabalhadores aqui da casa que citaram um assunto. Aí eu falei assim, olha, nós ainda nos comprazemos no mal. Então, tem muito mais gente fazendo bem aqui por esse planeta do que a gente imagina. Por quê? Porque o que vai para a rede, para a mídia convencional, para jornal, revista, etc. O Jornal do Almoço, tudo isso. É coisa boa ou é desgraça? Pois é. O que vai para a mídia social? O que chama a atenção das pessoas? Desgraça. Por quê? Porque nós ainda temos uma lembrança de nós mesmos, ainda quando a gente batia a palma, quando as bruxas eram queimadas no meio da praça, lá no tempo da caça às bruxas. Quando se guilhotinava as pessoas, enforcava as pessoas no meio de praça pública, a gente estava lá batendo palma. Em outras encarnações. Então nós ainda temos isso. E aí o que nós temos que fazer? A nossa transformação, porque já tem muita gente fazendo coisa boa. Já tem muita gente vibrando pelo bem do planeta. Já tem muita gente fazendo caridade sem olhar a quem. Então eu pergunto, qual é o nosso papel na transição planetária? É entender o nosso papel como obreiros do Senhor, como trabalhadores da vinha, como trabalhadores da seara do Cristo. Parece, para algumas pessoas, quando a gente fala assim, parece uma coisa muito teórica e distante. Mas não é. E aí, se a gente for buscar, a continuidade daquele texto do Espírito de Verdade, ele diz assim, ó, seus dias de trabalho, está falando dos obreiros do Senhor. Então isso aqui vai dar um sentido àquilo que nós estamos falando. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o mestre lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Quantas vezes nós, justamente por ciúme, por orgulho, por inveja, por vaidade, chegamos assim e falamos assim, olha, até que eu gostava de ir lá
no centro espírita Irmão Erasto. Mas fulano de tal, uma vez fez tal coisa, aí me desagradou, eu parei de ir. Mas não te fazia bem? Fazia. Não era bom? Era bom. Então, por uma questão egóica, a gente deixa de fazer aquilo que é o bem para nós, antes de tudo. E aquilo que vai nos transformar em um agente do bem. Por essas coisas. Então, é aí que ele fala, colocar isso a menos dentro da escala das nossas prioridades, colocar aquilo que nos desagradou de uma atitude de um de outro a menos. E colocar a mais a importância que tem para nós a vivência que nós temos aqui. A energia que a gente sente aqui. A transformação que a gente acaba sentindo aqui na própria assembleia, quando a gente vai tomar um passe, na água fluidificada, no estudo que a gente realiza. Isso com mais sentido do que o incômodo que Pedro, Paulo ou Joaquim possa ter deixado impressionado em mim. Por quê? Porque ele diz assim, ó, porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. E aí eu volto no início da nossa conversa, onde nós falamos de que toda essa velocidade com que a questão material do planeta cresceu, nos levou a um processo de consumismo tamanho em que a gente perdeu a escala de valores real. Então, hoje, até as relações entre as pessoas acabam sendo relações de consumo. A pessoa, não sou eu que falo, a gente ouve, a pessoa casa já falando, se não der certo eu descaso. Não é assim? Isso quando quer casar, né? Porque tem gente que não quer nem casar. A pessoa não tem a mínima paciência de suportar um nada do outro, em qualquer tipo de relação. Então, vai para encontra uma oportunidade de trabalho, ao invés de cultivar relações e realmente fazer raízes dentro da estrutura, pula de galho em galho. Meu saudoso pai falava assim, macaco que pula de galho em galho encontra o galho fraco. Ou seja, chega uma hora que vai para o chão. Mas, de toda forma, por quê? Essa ansiedade nos consome de tal maneira que a gente consome tudo, inclusive aquilo que não nos importa. O que nós temos que fazer? Buscar o real sentido das coisas. O real sentido das coisas não se encontra na materialidade da vida. É natural, se nós somos encarnados, nós temos que cuidar de nos preservar como seres, dando condição de nos sustentar nossa família e assim por diante. Mas, se nós colocamos isso como meta principal, nós deixamos de fazer o quê? O trabalho das relações. Quantos lares hoje estão em dificuldade, no geral, porque os pais se ausentaram da criação dos filhos para dar boa condição para os filhos? Parece uma contradição e é. Então, pai e mãe entregam a escola
entregam ao babá, a funcionários, a criação dos filhos para poder ganhar dinheiro, para dar uma boa condição para os filhos. E quantos filhos a gente ouve como reclamação? Ah, meu pai era ausente, minha mãe era ausente. Então, não é dizer que a sociedade não pode, não tem nada a nos oferecer, naturalmente que tem. Mas nós temos que buscar o nosso equilíbrio. E o equilíbrio, ele está na simplicidade de entendimento das coisas. Quanto mais a gente sofisticar a forma de procurar entender as coisas, mais difícil a gente torna a nossa vida. Inclusive a questão da vida sofisticada custa muito dinheiro, né? A vida sofisticada. Por quê? Porque você tem que ter aquela bolsa que custa não sei quantos mil, mas é uma bolsa que isso. Você tem que ter isso, ter aquilo, aquilo outro. Então, a gente tem que tomar cuidado e procurar entender qual o meu papel na obra da criação. E aí, justamente na continuidade deste texto tão importante do Espírito de Verdade, ele diz assim, ó, Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou cuidadosamente aquele que só tem a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto aos que não recuarem diante de sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Em realidade, quando a gente encontra uma casa como essa, nós temos aqui pessoas que gostam de estar aqui, faz bem estar aqui. E temos pessoas que buscam um pouco mais do que isso, que é compreender a si mesmo. A casa espírita, ela dá oportunidade para tudo isso, porque a casa espírita é um pronto-socorro. Agora há pouquinho o Anderson falou sobre o atendimento espiritual nosso, atendimento fraterno que nós chamamos. A casa espírita, ao mesmo tempo, é um hospital de almas, porque nós chegamos combalidos e assim vamos nos reequilibrando e buscando a nossa saúde física, mental, emocional e, mais do que tudo, espiritual. Mas, ao mesmo tempo, a casa espírita é uma escola. É uma escola de almas. Por quê? Porque ela nos dá toda a oportunidade de, através do estudo, nos compreendermos a nós mesmos. E lá na testeira daquele templo, a Apolo, lá em Delfos, na Grécia, existia uma frase que Sócrates utilizou, que era: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, a partir do momento que a gente busca estudar para buscar nos conhecer, e em nos conhecendo, conhecer as nossas motivações. E conhecendo as nossas motivações, procurar equalizar, equilibrar, redirecionar motivações que não nos trazem a nossa felicidade. A felicidade real, que é a felicidade da paz de espírito, da serenidade, da confiança, da fé em Deus, em que a ventania pode acontecer? Pode. Mas a gente tem a convicção de que nós passaremos por ela e a bonança virá. Uma vez que eu busco me autoconhecer e, através disso, me transformar para o bem, me transformar para melhor, eu estou me colocando nas fileiras dos obreiros de Jesus. Porque é isso que a nossa humanidade hoje precisa. Que cada um de nós sejamos cada vez
melhores e mais conscientes de quem somos e, consequentemente, do nosso papel diante dessa grande obra. Portanto, a escolha é nossa. Iniciemos agora, no avançado da hora, o trabalho na seara de Jesus. Essa é a proposta e assim, meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a atenção, a boa vontade e a paciência de terem me ouvido, desejando que Deus cubra todos nós aqui presentes com sua luz, sua paz, seu amor e sua harmonia, e que tenhamos uma continuidade de semana bastante boa e que tenhamos êxito nessa nossa busca de automelhoramento. Uma boa noite a todos.